Bom dia mais uma vez. Irmãos e irmãs, vamos chegar aqui mais para frente. Tem muitos irmãos lá atrás. Se quiser chegar mais perto do pregador, o pregador é mansinho, o estudo é bem levinho. Quem quiser chegar, ok? Irmãos, nós lá em Tombos, nós usamos a revista. Mas tem vezes que, quando eu vou visitar, às vezes eu não uso. Um dia um irmão me perguntou assim, irmão Geraldo, você tem raiva da revista? Você não gosta da revista? Não, a revista é muito boa. Aí ele falou assim, quando você vem aqui, eles falam que você não fala da revista. Alguns acham que você não gosta da revista. Mas então tá bom, então amanhã eu vou falar da revista. Agora domingo eu vou falar da revista. Aí eu cheguei lá, e falei, vamos falar da revista? Não precisa fazer isso aqui não, tá, irmão? Aí eu falei assim, levanta a mão aí, quem leu a revista? E aí? Mas queria que falasse da revista. É desse jeito. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos falar hoje de um homem que era um touro bravo. O estudo desta manhã é sobre um homem que era um touro bravo, bravíssimo, muito bravo. Alguém já viu um touro bravo? E você vai ver o que acontece com esse touro bravo quando ele encontra com o domador de touro bravo. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, 6 a 18. Vamos ler. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Dalmácia, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-me, pois me é útil para o ministério. Presta atenção nisso aqui, hein? No finalzinho nós vamos aprender um negócio aqui muito bom. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor me revestiu e me assistiu e me revestiu de forças para o meu ministério. Por meu intermédio. A pregação foi plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém? Olha, vocês não reparam, não vou ficar com óculos assim, um pouquinho assim, ó. Porque eu estou usando óculos, estou velho, estou igual o Paulo. Né? Quando ele escreve aos Filipenses, ele fala assim, Paulo o velho. Então meu óculos é para perto. Às vezes para longe fica meio embaçado. Vamos lá? Vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre este homem, o apóstolo Paulo. Nós temos a mania de falar, o apóstolo Paulo fez isso, o apóstolo Paulo fez aquilo. Na Bíblia Sagrada não tem apóstolo Paulo, tem Paulo apóstolo. É uma maneirazinha da gente exaltar ele. Não estou falando que é errado você falar isso.
Muitas das vezes a gente pergunta às pessoas, quem foi o apóstolo Paulo? Alguns falam assim, foi o perseguidor da igreja. Só isso aí, mais nada. Aí tem alguns que falam, não, ele era de Hebreus, circuncidado ao 8º dia. Ok. Filipenses capítulo 3 fala a descrição, né? Que ele era hebreu de Hebreus, circuncidado ao 8º dia, ele era fariseu, né? Era muito rigoroso, né? E ele era um perseguidor da igreja. Ele detestava a igreja. Ele odiava a igreja, detestava o Senhor Jesus. Ele perseguia não só a igreja, ele perseguia o próprio Senhor Jesus. Este homem entrava dentro das sinagogas e puxava os homens e mandava matar, mandava prender. Saulo era um assassino. Em Atos 9, no capítulo 1, nos fala, Atos capítulo 9, fala que ele era uma fera selvagem. Fera selvagem, irmão, no grego traz a ideia de uma fera selvagem. Lá diz que ele respirava ameaça e morte contra os discípulos. No grego traz a ideia de uma fera selvagem. Detestava crente. Eu também fui assim também. Um dia, eu também não gostava de crente. Eu olhava os crentes, ficava com raiva. Também fui também. Paulo, ele fala que ele foi o pior dos pecadores. Eu conheço alguém que foi pior do que Paulo. José Geraldo Floriano, ele está aqui na frente. Apesar de não matar ninguém, mas eu fui pior do que Paulo. Meus amados, este homem, ele fazia várias coisas que desagradavam o Senhor e Deus só do seu trono assistindo e vendo. Eu fico imaginando, eu gosto de pregar, irmãos, imaginando a cena. Eu fico imaginando Jesus no seu trono, né? Ele está sentado no alto sublime trono, ele olhando Saulo, matando os crentes, perseguindo a igreja, perseguindo ele. Eu fico olhando Jesus, o Senhor Jesus, do seu trono, vendo esse homem fazer aquelas barbaridades. Quantas pessoas morreram? Às vezes você encontra com pessoas na rua, elas falam assim, aquele homem lá aceitou Jesus, aquele homem matou, roubou, adulterou, matou 5 pessoas, agora está solto, anda com a Bíblia debaixo do braço, diz que está salvo. Porque não se entende a graça de Deus, porque não entende o evangelho que transforma. Saulo era um assassino. Em Atos 9 nos relata que, vamos ler lá, Atos capítulo 9, aqui, muito importante. Nós vamos ler bastante aqui a Bíblia Sagrada. Atos no capítulo 9. Diz assim, Atos 9, 21. Obrigado, querido. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Veja bem, Saulo era um assassino. Ele exterminava. E exterminar aqui, meus amados irmãos e irmãs, não é prender, não é bater. Exterminar aqui era matar. Ele chegava na sinagoga e falava assim, ou você nega Jesus, eu te bato, ou você nega Jesus, eu te mato. Ele era um assassino. Como se diz, um serial killer. Olha só. Às vezes as pessoas acham que lá no céu a gente vai encontrar só pessoas perfeitas. Nós vamos encontrar com esse homem lá em cima, lá, na glória de Deus. Nós vamos estar perto deste homem. Então, ele fazia essas coisas, forçava os crentes a blasfemar. Saulo, ele era indomável. Meus amados irmãos, ele consentiu no apedrejamento de Estevão. Ele guardou as vestes. Já pensou? Se ele hoje chega aqui antes de converter, puxava os irmãos e mandava matar e prender. Quantos nós vemos por aí assim?
que detesta a igreja, que persegue a igreja. Meus amados, esse homem, Deus vai trabalhando. E quando ele está, ele pede cartas. E quando ele está indo para matar os cristãos, para prender, o Senhor Jesus vai ao encontro dele e diz assim: ô, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo, rapaz? O que eu te fiz? Por que você me persegues? E Saulo não tem para onde ele correr. E ele fica resistindo à graça, ele não quer a graça. E Jesus fala para ele: ó, você vai ficar resistindo? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta você correr. Para quem mora na roça, quem trabalhou na roça, sabe que o aguilhão, o que era o aguilhão? Era um instrumento para amansar touro, animal. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você vê a graça de Deus operando, irmãos. Mas por quê? Porque a graça de Deus é o favor imerecido. E ele, esse homem, depois que ele entrega a sua vida a Cristo, que ele crê, os irmãos ficam com dúvida se ele converteu mesmo. Será que esse homem... mas Ananias, né, ele ficou com medo, mas esse homem mandava prender os cristãos? Será que não está enganando a gente? Olha, irmãos, depois que Paulo crê no Senhor Jesus, ele é transformado, ele passa 3 anos na Arábia e fica ali, e Deus tem o propósito na vida dele, como ele tem na vida de cada um de nós aqui. Você saiu de casa com um propósito. Eu vou na reunião nesta manhã, eu vou na reunião da igreja com um propósito de aprender da palavra de Deus. E eu quero ouvir alguém falar na orientação de Deus. Estou dizendo que eu sou melhor do que os outros, sou pecador, falei, sou pior do que Paulo. Veja bem, Paulo passa 3 anos na Arábia. Depois de 3 anos ele retorna para Damasco. Depois ele tem que fugir de Damasco dentro de um cesto, porque os judeus querem matá-lo. Por quê? Porque ele se converte, ele é convertido ao evangelho. Ele perseguia a igreja e passou a ser seguido. Quando eu converti de pouco, né, eu também passei por isso. Minha mãe falou que ia me expulsar de casa. Meu pai falou: deixa o menino ir para a igreja. Não, vou expulsar de casa, e virou crente agora. Antigamente falava muito assim, virou crente. Mas a minha mãe mudou de ideia. Deus trabalhou no coraçãozinho dela. Meus amados, e Paulo vai para Jerusalém. Quando ele está em Jerusalém, veja bem, quando ele está em Jerusalém, ele quer trabalhar em Jerusalém, ele quer pregar em Jerusalém, e aí que está o problema em Saulo, quando ele está em Jerusalém. Deus não quer usar ele naquela cidade. Que isso, irmão, é verdade. Deus fala para ele: Saulo, sai dessa cidade, meu filho. Não, senhor, mas eu persegui a igreja, eu mandava prender os crentes e tudo. Meu filho, sai daqui, eu não preciso de você aqui. Ele foi expulso de Jerusalém por Deus, não foi pelos irmãos. Deus mandou ele sair daquela cidade. Está relatado aqui, irmãos. Por quê? Porque Deus queria mostrar para Saulo que agora, no período da graça, nada depende do homem, tudo depende de Deus. Deus queria mostrar para ele isso, quebrar o orgulho. Não, eu vou ficar aqui porque eu sou melhor do que os outros. Esses apóstolos aí, eles são iletrados, eles são galileus. Eu estudei ao pé de Gamaliel, considerou aquilo como refúgio, né? Gamaliel, para quem não sabe, né, era um neto de um rabino chamado Hilel. Então, não, eu vou ficar aqui, eu persegui a igreja, o senhor tem que me deixar aqui. Meu filho, arruma suas malas e sai daqui. Sabe o que ele fez? Ele saiu.
Não, ele não sai. E aí Deus está falando, meu filho, pode ir embora. Ele começa a debater com o Senhor. E aí ele fala assim, eu não preciso de você aqui não. A nossa eficiência, sem a suficiência de Cristo, ela se torna deficiência. Deus, ele usa cada um. Não adianta eu chamar um teólogo, um exegeta, um apologeta aqui. Pode pregar aqui 3 anos, 5 anos aqui e não converter ninguém. Aí eu chamo um catador de papelão na rua convertido, ele chega aqui, um varredor de rua, ele chega aqui e chove de conversão. Porque Deus usa, são os humildes. E Paulo, neste momento, ele não quer aprender a humildade, ele não quer se humilhar. O que lemos em 2 Crônicas agora, pouco? Se o meu povo se humilhar, não é isso? Não lemos no texto? E Paulo, Deus está trabalhando no coração dele, quebrando a soberba. Irmãos, a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo e dá graça aos humildes. Paulo, ele tem que aprender, ele tem que entrar na escola, ele está na escola do Senhor Jesus, ele tem que sentar aos pés do Senhor Jesus como Maria e aprender com o Salvador. Jesus, ele disse, vocês têm que aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita num lugar e a pessoa falou, naquele lugar ali você não prega não, meu amigo, ali só tem teólogo ali, entendeu? Só apologeta, exegeta aqui, para pregar aqui não é qualquer um não. Eu falei, tá bom. Aí sentei lá e fui ouvir o irmão. Irmão, tá visitando nós aqui, irmão, por favor, vem para cá. Traz um estudo para nós. Os humilhados serão exaltados. Leia comigo Atos capítulo 22. Atos capítulo 22, conhecendo sobre o apóstolo Paulo. Atos 22. Verso 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consenti nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Volto a falar, eu falei que há pouco, uns minutinhos atrás, que Deus mandava ele sair de Jerusalém. Ele quer mostrar para os outros que ele é o bambambam, como se diz que ele é o cara. Não, eu sou melhor do que os outros. Deus está mandando ele sair. Aí, como eu disse, ele não saiu. Agora você lê comigo Atos capítulo 9. Vamos ver o que aconteceu com ele. Se ele saiu ou não saiu. Ele saiu. Ele não está querendo sair. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Verso 30. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ei, ele saiu? Não, tiraram ele de lá à força. Ele saiu como se igual Ló saiu de Sodoma, a reboque. Você não vai sair não, meu filho? Não vão tirar você daqui. Posso sair daqui. Eles tiraram ele de lá. E olha o que estava acontecendo depois. Olha o que aconteceu depois que ele sai de Jerusalém. Olha só, irmãos. Atos 9:30, né? Vamos ler o 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ei, interessante, né? Paulo, ele está em Jerusalém, ele quer pregar, parece que ele está atrapalhando.
Parece, não, tudo indica que está atrapalhando. Quando ele sai, o que aconteceu com a igreja? A igreja crescia. Mas Paulo estava em pecado? Se fosse os pregadores de televisão, ia falar que ele estava em pecado, que tinha que fazer campanha. Não, Paulo não estava em pecado. Era um propósito que Deus tinha na vida dele. Deus quer me usar aonde ele quer me usar na rua, em qualquer lugar. Ele quer te usar no seu serviço, na sua casa. Você pode estar lavando a sua roupa, fazendo o seu feijão. Ele quer te usar ali. Entendeu? Ele quer te usar ali. Você tem que entender o propósito de Deus. Às vezes, irmão, é interessante. Às vezes nós reclamamos muito da nossa vida, que nada está bom. Você veja bem, as cartas que Paulo escreveu, a maioria dela foi escrita onde? Nas prisões. Veja bem, então Deus está trabalhando no coração desse homem para preparar e preparando ele, vai preparando ele, capacitando ele. Deus capacita os chamados. Quem capacita você é o Senhor. Quem nos capacita é o Senhor. Nós não vamos a lugar a nenhum sem o Senhor. Jesus ele disse isso, vocês querem fazer alguma coisa, sem mim vocês não podem fazer nada. Porque se vocês tentar, não vai conseguir mesmo. Então Deus está trabalhando no coração do apóstolo Paulo. E Paulo entende na sua carta, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz que Paulo diz que a nossa suficiência ela vem de Deus. Ele entendeu esse propósito quando Deus estava trabalhando quando ele estava em Jerusalém. Então Deus estava quebrando o orgulho de Saulo. Deus estava mostrando para ele que tudo depende dele e não do homem. E Deus estava trabalhando no coração desse homem. E este homem, ele entende o que Deus quer para a vida dele. Pode falar, querido. Voltar um pouquinho atrás, que o irmão mencionou sobre a perseguição. Saulo, o personagem, perseguindo a igreja, depois de Paulo, pela graça de Deus, reconheceu a Cristo e o ministério de Cristo. Hoje, na postura de hoje, falando em perseguição da igreja, irmão, não teria assim, à luz da palavra, abordar algum aspecto da igreja que está sendo perseguida hoje? Claro que não é por Saulo, mas nós sabemos que a igreja era perseguida de várias maneiras, sutil, abstrata. Então, eu não poderia, nesse sentido, saindo um pouquinho de Saulo, abordar a perseguição da igreja hoje. A igreja, ela não está passando pela grande tribulação. A igreja vai passar pela grande... A igreja não, desculpa. Depois que a igreja for arrebatada, vai vir a grande tribulação. Né? A igreja não passa pela grande tribulação, essa é a minha opinião. E a igreja... Acontece perseguições, acontece. No dia do apóstolo Paulo acontecia. Só que tem um negócio, você pode ter certeza, você pode confiar nisso, você pode crer nisso. A igreja ela segue caminhando. Amém? Ela segue caminhando. São críticas, muitas das vezes. Perguntaram ao irmão uma vez, o Hernandes de Lopes, qual o maior problema da obra? E ele respondeu, o maior problema da obra são os obreiros. Nós vamos ver mais um pouquinho aqui o que vai acontecer. Isso aqui é um estudo, irmão, para uma semana. Eu vou concluir, eu vou resumir ele. Então a igreja, ela passa essas coisas. Às vezes você abre um trabalho num lugar, tem próprios irmãos que é contra. Você tem uma ideia, eu fui pregar, vou falar aqui. Eu fui pregar ali no valão ali, entendeu? Eu escutei comentário, a irmã, vou falar o nome, a irmã Emília falou, irmão Geraldo, qual é que você não prega aqui? É por quê? Falaram que você não podia pregar aqui não, que você prega muito pesado. Você lembra quando eu preguei lá no aniversário? Então, ou seja, por isso que Paulo era perseguido, porque ele falava a verdade.
Paulo ele chega num lugar, ele fala assim, vocês não querem ouvir a verdade, não? Então eu vou para os gentios. As pessoas querem ouvir aquilo que gosta, mas não o que precisa. E é triste, você vê muito, desculpa a expressão, você vê muitos crentes disfarçados de Sambalá e Tobias, atrapalhando a obra de Deus. Uma vez, entendeu? Isso acontece no nosso dia, no nosso meio. Então, por isso, irmão, nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, correto? Prossigo para o alvo. Prossegue para o alvo, não fica olhando para as críticas, não. As críticas acontecem, porque se não acontecer também, né? Porque a gente tem mania da igreja passar por mar de roda, não tem problema nenhum. Veja bem, olha o que acontece com esse homem. Quando ele chega, ele é chamado de Saulo, o nome dele é mudado na cidade de Pafos. Deixa de usar o nome Saulo e passa a passar Paulo. A partir daí, começa a plantar igrejas na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Sabe com o quê? Com lágrimas, com sangue e com bênçãos extraordinárias por Deus. Eles passavam isso, perseguição. Mas eles continuavam caminhando e falando o amor de Deus. Depois esse homem, Paulo, ele sente na pele, eu persegui a igreja de Deus, hoje eu estou passando por isso tudo, mas não tem problema não. As coisas que me aconteceram, tudo contribuiu para o progresso do evangelho. Paulo, ele sabe em quem ele tinha crido. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele tem certeza. Olha esse homem. Então, lá em Atos também nos relata, eles retornam para a igreja enviadora, a igreja de Antioquia, eles relataram as grandezas, as grandes coisas que Deus fez, não que eles fizeram. Não, eu preguei, eu evangelizei. Não, eles relataram, no livro de Atos, capítulo 14, eles relatam para os irmãos as grandes coisas que Deus fez. Não o que eles fizeram, porque na nova aliança, tudo depende de Deus e nada depende do homem. Meus amados, alguns lá alguns começam a perverter os convertidos, eles ensinam que a salvação não é pela fé. E Paulo, olha os problemas que Paulo tinha. Não, Paulo estava em pecado. Não, olha os problemas que Paulo tinha. Eu fico imaginando eu ligando para o apóstolo Paulo hoje, né? Se fosse hoje na internet, apóstolo Paulo, alô, bom dia, Zé Geraldo, apóstolo Paulo. Estou caçando uma igreja boa para me reunir. Eu quero reunir na igreja de Corinto, pode? Olha, pode, mas lá tem esses problemas assim. Então eu quero ir para a igreja de Colossenses. Mas lá tem alguns que adoram anjo. E assim. Mas qual que é a igreja perfeita? Meu filho, serve a Jesus, olha para o alvo, que lá em cima você vai encontrar com ela. Sem mancha, sem mácula. Né? E você vê aqui eles pervertendo, atrapalhando. Então Paulo escreve a carta para Antioquia, escreve a sua primeira carta para combater a influência dos judaizantes. Veja bem, irmãos, Paulo ele tem que aprender a ser humilde. O Espírito Santo, ele disse assim, separai-me agora a Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, não foi Saulo e Barnabé. Você já foi reserva de alguém alguma vez? É triste ser reserva, né? Mas Paulo ele teve que aprender a humildade. Ele disse, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo para o ministério que eu vou usar eles. Paulo ele tem que aprender, tem que ser humilde. Então, o que acontece? Barnabé, ele queria levar João Marcos e Paulo disse, comigo esse camarada não vai. Você lembra que eu te falei que os obreiros de vez em quando dão umas coisinhas? Aí, olha o problema que está acontecendo. Barnabé quer levar João Marcos e Paulo falou assim, comigo esse camarada não vai não, meu filho. Mas por quê? Não, já me causou problemas. Quando nós lemos no início aqui, Alexandre Latoeiro causou muitos males. Ele não quer que João Marcos vá. E o que acontece? Aí Barnabé e Saulo se separam. Glória a Deus por isso, irmão. Sabe por quê?
É mais lugar para eles trabalhar. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro, e ali também vai abrindo mais igreja, vai falando do evangelho. Olha o propósito que Deus tem. Como Deus usa cada um de nós. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Então eles se separam. Houve uma desavença entre eles. Eu já vi obreiro brigar com o outro, porque na reunião da ceia, o irmão citou o hino de número 86, aí o outro falou, não, é do 500 para frente, aí ele, não, o 86 não pode, é do 500 para frente, e juntou aqueles dois brigando, aquela discussão na reunião da igreja, não estou mencionando o nome, né? Se bem que eu posso, Paulo citou Latoeiro, ele citou Barnabé, tá vendo aqui? Ele citou um camarada, ele falava assim, ó, Diótrefes não nos dá acolhida, e expulsa-os da igreja. Paulo citou, não vou citar não, deixa pra lá. Então o irmão não concordou, não deixou o outro cantar o hino 86 na ceia, pendurado foste ao Senhor Jesus, correto? E aí, o que aconteceu? Não teve ceia, não teve escola dominical. Quem bateu palma para isso? O diabo. Obreiros, batendo cabeça. Já pensou? Se fosse Paulo num lugar desse, ele ia falar assim, que meninice, né, rapaz? Vocês são um beberrão. Vocês estão tomando leitinho. Cada um indo. Cristo não foi glorificado. Já pensou se tivesse 10 pessoas ali que não é convertida? Olha só. Paulo passava por isso, irmãos. Essas coisas aconteciam. Esse homem, por ele pregar a verdade, ele fala a verdade e não minto. Por um acaso eu tornei inimigos de vocês por falar a verdade? Às vezes acontece isso com a gente. A gente torna-se inimigo por falar a verdade, por pregar a verdade. Você tem que pregar, Jesus é bom, hoje eu comi pão com salame. Jesus é bom, hoje eu tomei Coca-Cola, comi pizza. Jesus é bom. Você não pode falar assim, arrependei-vos, convertei-vos, larga a prostituição, a lascívia, o pecado. Não, você não pode não. Você tem que pregar o que eles gostam. E aí Paulo fala assim, se eu for para me agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Paulo foi preso e açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi chotado em Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. Você sabia que tem pessoas que carregam a Bíblia e não gostam do apóstolo Paulo? Não, o apóstolo Paulo, ele era machista, não gostava das irmãs. Não? Então a minha Bíblia está errada, porque ele fala assim, rogo a Evódia e a Sintique que andem concordemente no Senhor. Mas se ele não gosta, ele é machista, para quem vai dar conselho para os irmãos? Um irmãozinho, ele falou assim, sabe o que acontecia? A Evódia e a Sintique era assim, mais ou menos assim, irmão. Quando tinha conferência na igreja, aí tinha lá os comes e bebe, né? Aí tinha a cozinha, tinha o jantar, tinha o almoço, aí a Sintique, a Evódia estava lá ajudando as panelas lá, fazendo as comidas, aí a Sintique chegava lá para ajudar, aí Sintique, vai para aquele setor ali, aí chegava lá, ela via aquela irmãzinha lá, dava a volta e ia para outro setor. Um irmão que falou assim, entendeu? E ele fala, rogo a Evódia e a Sintique que andem concordemente no Senhor. Veja bem, este homem, ele foi chamado de impostor em Corinto. Uma das dificuldades hoje é o quê? É o uso do véu. Não, era só para a igreja de Corinto. Aí o irmãozinho falou lá que era para todas as igrejas de Deus. O irmãozinho falou assim, irmão Geraldo, as mulheres podem... E a cada pergunta, né, irmão, que eles fazem, as mulheres podem ir na igreja sem o véu? É bíblico ou antibíblico? Eu falei, sem o véu? É. Eu falei assim, pode. Pode. Calma aí. Você vê como é que pode? Não vou nem ler. Se as irmãs quiserem vir na reunião da igreja sem o véu, pode. E é bíblico. Calma aí. Se as irmãs têm que ir no salão, na sexta-feira ou no sábado, e raspar a cabeça carequinha. Mas se é vergonhoso o raspar a cabeça, que use o véu. Pode vir sem o véu, mas tem que vir carequinha. Está escrito aqui, irmãos. Mas Paulo, ele
Alguns apedrejam ele por isso. Não, mas isso aí era para a igreja de Corinto. Ok. Ah, então não vale não para a igreja de hoje não. Não, não vale não, era só para a igreja de Corinto. Então para que está celebrando a ceia? A ceia também é para a igreja de Corinto. Então para que está pedindo oferta na igreja? As ofertas também, Paulo fala para a igreja de Corinto. Engraçado, né? Isso se chama, irmão, hipocrisia. Meu irmão, isso aí é muito comum, né? Todo mundo, às vezes, algumas igrejas, e por causa dessas coisas que Paulo escreveu em Coríntios, também falando sobre as mulheres ficarem caladas, diversas coisas que ele falou, muitos afirmam que aquilo era mandamento de Paulo e não de Deus, né? Que Paulo estava fazendo bobagem ali. Mas ele mesmo, em Coríntios 14, aí ele fala, né? Se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo, né? Então ele fala aí, se alguém se considera espiritual, tenha como mandamento do Senhor que ele diz. Sim. Irmão, eu vou ler rapidinho, que senão alguém vai achar que eu estou falando heresia. Eu tenho muito medo disso. Vamos lá. 1 Coríntios 11, Paulo fala assim, verso 6. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Ei, se não quer usar, vai lá no salão, pode raspar. Mas se lhe é vergonhoso raspar, cumpre-lhe usar o véu. Está aqui. Tão fácil de entender. E qual a dificuldade? Não tem dificuldade. Tão fácil de entender. Mas esse homem, ele é perseguido. Alguns falam que esse homem tinha que ter teologia. Veja bem, irmãos. Paulo, quando ele foi chamado de impostor, Paulo passou 3 anos em Éfeso. As pessoas se convertiam e queimavam seus livros. Igrejas são implantadas como Colossos, Hierápolis, Laodiceia. E a palavra de Deus produz frutos ali. A palavra de Deus produz frutos ali. Paulo disse que ele não considerava a vida para ele como preciosa. Paulo ele disse, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória do que há de vir. Você já pensou, irmão, as coisas que aconteceu contribuiu para o progresso do evangelho? Se você está doente, as coisas estão contribuindo para o progresso do evangelho. Eu estou com câncer, um exemplo, né? Eu estou com câncer, as coisas estão contribuindo para o progresso do evangelho. A sua filha está doente, a sua filha está acamada, o seu filho convertido, as coisas estão contribuindo para o progresso do evangelho. Eu estou assim, Senhor, quero que minha mãe mora comigo, quero que minha mãe mora comigo, quero que minha mãe venha morar comigo, abençoa, mamãe agora está com Alzheimer. Aí minha mãe está morando comigo, estou cuidando da mamãe. Para mim sair, eu tenho que sair de ônibus. A Rosane fica cuidando da sogra. Pode falar, querido. Tem situações realmente que elas contribuem para o progresso do evangelho. Descortina a vontade de Deus na vida da pessoa. Então, aquilo que Deus quer falar, Ele fala de várias maneiras. E às vezes situações que você entende que aquilo ali é um crescimento individual de cada um, que acaba contribuindo para o evangelho, porque você cresce espiritualmente. Sim. Muitas das vezes, a gente não entende o propósito de Deus. Você lembra uma vez que Paulo queria pregar em tal lugar e o Espírito Santo o impediu? Paulo queria em tal lugar pregar e também teve um outro que o impediu. Quem? Satanás o impediu. Irmãos, quando Deus está no controle, Ele faz o que Ele quer. Um dia eu estava pregando lá em Tom, no meio de março, sol quente, rachando. Se eu pregar no ar livre, embaixo de árvore, aquele em mim fica vermelho igual um camarão. E eu estava no sol quente, naquela praça, tinha ninguém ali. Algumas pessoas passavam e tudo. E eu ali falando do evangelho.
Aí chegou um homem lá e ficou olhando para mim e ficou assim. Ih, rapaz, esse homem tá olhando para mim, eu acho que ele tá gostando não, né? Aí eu dei um pause na minha cara, comecei a beber água, atravessou a rua. Aí ele veio e falou assim, rapaz, tô vendo você pregar aqui o evangelho, em sol quente, cara. Eu admiro muito um pregador assim em rua. E eu quero te ajudar. Aí ele falou assim, vou falar o valor, não tô falando o nome da pessoa, né, como se diz, eu posso falar, mas não vou deixar pra lá. Aí ele falou assim, toma esse dinheiro aqui, uma oferta pra você. Eu falei, que isso, rapaz? Ele falou, toma aqui, pá. Aí foi conversando e tudo, aí enfiou a mão no outro bolso assim, ó. Ele arrancou uma nota de 200, eu tinha pegado uma nota de 200 uma vez só. A Rosana ganhou de oferta, ela só deixou eu ver e puxou a nota de novo. Nem deixou eu guardar a nota, sentir um gosto daquela nota de 200. Aí ele me falou, uma nota de 200. Aí, toma mais, meu filho. Eu falei, que isso, rapaz? Ele falou, olha. Eu falei, o senhor é crente? Ele falou, o senhor mora aqui em Tom, tá passeando? Ele, eu sou lá dos Estados Unidos, meu filho. Eu tô passeando na casa dos meus parentes aqui. E aí, eu tava no prédio ali, eu escutei alguém cantando, perguntei, aí meus parentes falaram assim, um rapaz aí, ele prega em 3 praças, tem dia, só no sábado, na parte da manhã. Ele, vou lá ver, conhecer esse rapaz. E foi assim, irmão. Deus usa os seus. Paulo estava passando uma necessidade. Qual igreja que colaborou com ele? A igreja de Filipe. Ele agradece. Deus sabe todas as coisas. Meus amados, eu vou acelerar um pouco. Falta 20 minutos ali, irmão? Não? 10h30? Ah, tá. Então não vai dar para terminar. Não é muita coisa. Tinha que ser até meio-dia, irmão. Faz um estudo para as que vier. Marca um horário até meio-dia, entendeu? Tô brincando, tá, irmãos? É o suficiente, vai dar para nós aprender. Porque, irmãos, falar das grandezas de Deus é tão bom. Falar da transformação que o evangelho faz é tão bom. E a salvação. Muitos olhavam para este homem, apóstolo Paulo, e diziam, olha, Deus não vai salvar esse homem, não. A salvação. Como houve para Paulo, houve para mim, houve para todos aqueles que creem estão aqui. Se tiver alguém assistindo também que ainda não creu, hoje é dia de salvação, pode crer no Senhor Jesus que recebe a salvação. Ele pega todos os pecados e joga no mar de esquecimento. Você vê que Paulo aqui, ele não fica reclamando, eu fazia assim, assim. Não, ele vai embora olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eles sabem quem ele tem crido. Ele sabe que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória do que é de vir. Este homem, irmãos, ele dá seu testemunho de como foi salvo. Em Roma, também deu seu testemunho. Paulo, irmãos, vou correr um pouquinho. Paulo quer ser julgado em Roma, mas antes eles pegam um navio em Atos 27, onde o naufrágio tinha 276 pessoas. No navio, o navio se despedaçou e ninguém morreu. Chegaram na ilha, os bárbaros fizeram uma fogueira, uma cobra morde na mão de Paulo. Os bárbaros achavam que ele iria morrer. Vai morrer. Está em pecado. Não. É um Deus. Não, é o servo do Deus vivo. Olha como é que Deus protegia esse homem, como é que Deus era fiel. E ele é fiel conosco também. Então os bárbaros encaminham Paulo para Roma com todas as suas necessidades. Paulo chega em Roma preso, algemado, fica 2 anos preso. E dessa prisão, ele vai escrever as suas cartas para Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Este homem não acredita em acaso, esse homem sabe que Deus cuida da sua vida. Só dos judeus ele recebeu uma quarentena de açoites 5 vezes, menos uma. Em outras palavras, são 195 açoites. Cada um deles deixando marcas e feridas. Esse homem era um homem todo cicatrizado. Você pode ver, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, ele fala assim, quanto a mim, ninguém me moleste, pois trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo esteve entre perigos muitas vezes, fome muitas vezes, frio muitas vezes. Às vezes nós reclamamos. Quando eu leio as cartas de Paulo, eu fico com vergonha. Senhor, o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada perto do que esse homem fez. Eu tenho muito o que aprender. Um homem que não tinha carro zero,
que não ganhava 5 mil, 10 mil, igual muitos pregadores. O homem que atravessava a Macedônia para visitar irmãos, às vezes passando ali falsas doutrinas, esse homem visitava. Olha, vocês ficam firmes. O fundamento é Cristo, não se pode colocar outro. Você está entendendo? Pode falar, querido. Prazer. Entendeu? Esse homem tinha prazer. Irmãos, veja bem, Paulo estava preso e evangelizou toda a guarda pretoriana e mais membros do palácio. O que é isso? O que é guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. Eram 16 mil soldados de escolta de elite, gente que transitava no palácio, tinha influência política. 2 anos tinha 3 turnos. Durante 2 anos tinha 3 turnos. 2 homens eram algemados a Paulo e esses homens eram evangelizados um por um. Evangelho neles, ó meu filho, Jesus morreu por você, tá? Creia nele, segue ele. Aí chegava outro soldado, meu filho, Jesus morreu por você. Eu estou aqui, propósito de Deus, Deus trouxe eu aqui para falar para você do amor dele, viu? O fundamento é ele. Evangelho, vai evangelizando. Olha só. Tanto é, irmão, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, vamos ler lá, Filipenses no capítulo 4. Ele fala assim, Filipenses 4. Filipenses 4, 22, ele fala assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Todos os santos vos saúdam. Vou dar uma perguntinha aqui. Paulo tinha irmã? Paulo tinha irmã? Essa pergunta para o Jorge semana passada. Ele tinha uma irmã. Mostrei para ele o texto. Atos 26, se eu não me engano. Né, Jorge? Ele confirma lá. Não sei se eu anotei aqui, mas ok. Ele tinha uma irmã. De sangue. Interessante, né? Meus amados, este homem, ele disse assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos imitar Cristo. Vamos exaltar Cristo. Esse homem passando por isso tudo. Veja bem, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. O imperador não sabia, mas Deus usava Paulo para pregar, para evangelizar. Irmãos, agora eu vou finalizar aqui. Volta lá para 2 Timóteo, capítulo 4, no texto, né? Ok? Então, Paulo está velho. Quando ele escreve os Filipenses, ele fala assim, Paulo o velho. E Paulo está velho, está preso, numa masmorra. Paulo está com frio. Diz que nesse lugar era abaixo de 0. Paulo está, sabe como, irmãos? Abandonado. Sentindo solidão. Abandonado pelos homens. Não por Deus. Ele disse assim, na minha primeira defesa ninguém me assistiu, mas o Senhor me revestiu de forças. Ele está abandonado, ele está velho. Quantos missionários, pregadores, irmãos, trabalhou tanto na obra de Deus, hoje não recebe uma visita. Estão doentes. Tem obreiros que estão com depressão. Tanto trabalhou na obra missionária e só tomando chicotada. Críticas e críticas. Ficou com depressão. Eu estava em Aimoré no encontro de obreiros. O irmão falou com o irmão lá, então, em depressão. Tantas coisas que aconteceu. Paulo está velho. Fala, querido. Paulo, ele é prazer, mas temos que pesar de todas os textos na vida, relativo à cura anunciar o Evangelho. Ele tinha certeza do Deus verdadeiro, ele tinha experiência com Deus, ele sabia que ali estava a vida. E ali estava a verdade. Né? Então, Paulo, na convicção dele, de fé, como todo crente pode
até chegar a essa convicção, mas pouco chega. A primeira dificuldade já começa a destravar. Já começa já não, mas eu não vou ficar aí não, porque está muito difícil ali e tal. Quer dizer, não é um crente convicto, como se diz, resolvido, né? Por falta de conhecimento da palavra e falta de experiência com Deus. Porque quando a pessoa sabe que é o Deus verdadeiro, tem que lutar por ele em todas as diversidades. Tanto, primeiramente, mais agressivo ao mundo exterior, ao mundo que está fora da igreja. Ele é bem agressivo, ele é perseguidor da igreja. Tenha, em virtude da ação desse mundo, afeta alguns irmãos que estão dentro da igreja e começa a dar problema também dentro do corpo de Deus, já contaminado por esse mundo. Né? Então há uma necessidade de orar e de criar nesse sentido aí, para que o evangelho avance. Sim, sim. Mas uma coisa também é certa, irmão. Quando alguém está atrapalhando a obra de Deus, Deus tira do meio. Aquele que não ajunta espalha. Entendeu? A gente tem que ver isso também. Meus amados, o Espírito Santo, certa vez, ele falou assim, Paulo disse, e agora eu vou para Jerusalém, e o Espírito Santo me revela que eu vou passar lá cadeia e tribulação. Você já viu alguns pregadores que gostariam de ouvir isso aí? Não. Paulo, ele disse que ele não era digno de ser chamado apóstolo. Você já viu os apóstolos de hoje, da televisão? E aí, irmão, os apóstolos de hoje são falsos ou são verdadeiros? Sem medo de errar? Sem medo de errar, irmão, o que você fala? São falsos. Qual a característica de um apóstolo? Ter presenciado Cristo vivo, ressurreto. Característica de um apóstolo. Irmãos, vamos lá. Então, Paulo está velho, está com solidão, está abandonado pelos homens, não por Deus, Deus está com ele. Veja bem, primeira avaliação que ele faz quando ele está preso. No verso 7. Vou terminar. Ele fala assim: combati o bom combate. Primeira avaliação, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo está dizendo aqui: a minha vida foi um combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Ele tem certeza. Muitos colocam isso em caixão, assim. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Falei um dia para Rosana, quando eu morrer, se eu morrer primeiro que você, né? Tudo bem, eu tô novo, né? Tô 45 anos, cara de 80, mas eu posso morrer hoje. Ah, mas seria bom se eu morresse hoje. Cadê a Tisa? Não. De preferência, né, tia? Depois das 3 horas, vou almoçar na casa da Tisa. Não, mas se Deus quiser me levar agora, 11 horas tava bom, gente. Sabe por quê? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo não está com medo de morrer. Então, eu falei com a Rosana, quando eu morrer, escreve assim uma faixa para mim, assim, ó, pregador de rua, e coloca no caixão para mim. E não quero ver choradeira também lá, não. Se alguém for lá, não chora, não. Eu só quero que vocês cantem e glorifiquem a Deus. Mas pode chorar um bocado também. Chorar é bom, Jesus chorou também, né? Meus amados, Paulo está fazendo essa avaliação. Segundo lugar, ele faz uma avaliação dizendo: quanto a mim, já estou sendo oferecido, não é isso? Como libação, não é isso? Então ele está dizendo, em segundo lugar, ele faz uma avaliação dizendo: quanto a mim, ele está dizendo assim: não é Roma que vai me matar, não. Eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar a Roma. Eu vou me entregar a Deus como oferta de libação. Eu não sou prisioneiro de César. Eu sou embaixador em cadeias. E agora, meus amados, ele vai usar uma linguagem eufêmica, dizendo: assim, o tempo da minha partida é chegado. Presta atenção. O tempo da minha partida é chegado. Ele poderia dizer: o tempo da minha morte é chegado. Mas ele usa uma outra expressão: o tempo da minha partida. Essa palavra no grego tem 3 significados. Em primeiro lugar, partida significa aliviar
alguém de um peso. Morrer para um crente, segundo Apocalipse, é descansar de suas fadigas. Segundo lugar, significa desatar um bote, singrar as águas e atravessar por outro lado do rio. Morrer para um crente é fazer a última viagem da vida rumo à pátria celestial. Você tem medo de morrer? Eu estava na casa de uma pessoa, vamos cantar um hino, vamos glorificar a Deus. Aí nós tínhamos almoçado, o irmãozinho falou assim, não, agora não vou cantar não, estou de barriga cheia. Ué, então se a igreja for arrebatada, se você comer uma feijoada, vai ficar aí? Jesus, não vou embora não, porque eu estou com a barriga cheia. E eu acabei de comer uma feijoada, só pode levar a igreja, eu vou ficar mais aqui tranquilo, passar a grande tribulação, que não vai ter nem feijoada. O negócio vai ficar feio. Paulo ele sabe que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Terceiro lugar, a palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para a sua casa permanente. Morrer para um crente é estar na casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer. E no verso 9 ele está sentindo solidão, mas Deus está confortando ele. E eu vejo esse homem, irmãos, naquela masmorra, frio, insalubre. Eu gosto de imaginar a cena, né? Eu vejo esse homem ali. Ele fala assim, olha, escrevendo a carta, ele fala assim, traz João Marcos, traz os pergaminhos. O homem quer alimentar mais e mais da palavra de Deus. Ele fala, traz João Marcos. Você lembra que no início deu uma desavença? Ele quer ver João Marcos, dá a impressão que ele quer pedir desculpas a esse rapaz. E Paulo está ali, amparado por Deus. Deus não desampara os seus. Aonde você estiver, Deus está contigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vejo uma suposição, eu vejo alguém entrando nessa masmorra com a tocha de fogo acesa e indo lá falar com este homem. Um lugar frio, passando fome. E este homem chega ali e fala, apóstolo Paulo, o que você tem a falar? E ele, creio que ele vira, quer falar alguma coisa antes de você morrer? Sim, quero. O que você quer falar? E ele vira e diz assim, eu digo uma coisa, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé, e honra e glória seja para o Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. E ele disse, irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Muito interessante, o apóstolo Paulo deixa para nós a experiência dele, mas a gente viver na carne, porque falar é uma coisa, e fazer. Então o apóstolo Paulo deixou essa lição para nós, que ele passou por aquilo tudo, ele aprendeu, ele sabia, ele foi instruído, ou seja, ele tinha experiência, mas ele pôde falar com louvor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito interessante. Eu vejo também, irmão, eu vejo Paulo nesse momento aqui, eu vejo Paulo, um dia eu dei um estudo sobre Abacuque, Paulo cita Abacuque, que o justo viverá pela fé. Eu vejo Paulo nessa masmorra aqui, passando esses momentos citando Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e os campos não produzem, eu vou continuar exultando no Deus da minha salvação. Pode falar, querido. Apóstolo Paulo, quantos corações se renderam a Cristo com a pregação do apóstolo Paulo? Podemos ir. Difícil de contar, não é? A aula dele toda lá nas igrejas. E o pregador que fica com receio de solicitar alguém que aceita Cristo como Salvador, ele não está bem convicto da pregação dele, que o Espírito Santo usou ele. Nós vemos hoje uma fragilidade de pregador que sabe de história, sabe da palavra, mas o Espírito Santo ele não tem essa coragem de chegar e falar se alguém aceitou o Senhor Jesus
também por levantar. Se ele não tiver essa audácia que a palavra fala que nós devemos ser usados por ela, ele não está sendo usado nesse sentido. Porque há aquele convencimento, a pessoa sente convencido, mas não aceita. Por isso que não é convertido. Nós vemos situações de pessoas que frequentaram a igreja em Novo Lago. Então, o poder da palavra era eficaz. E essa história que ela voltava ali, ela volta. Mas nós podemos imaginar, muitos, os povos, outros mais, que a gente ouve relatos, quantas pessoas se renderam ao Evangelho. Então, você mede por aí. Se você é um bom pregador, você sabe que o Espírito Santo está atuando. Você vai alcançar alma para isso. Quer dizer que você conhece bem a palavra, a história da palavra, o Velho Testamento, mas se pensarmos bem direitinho, mas seria mais ideal para o nosso tempo nós trabalharmos mais em cima do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento, a opinião minha particular, toda a palavra é boa para redagir, ensinar, mas o ministério de Paulo é um ministério voltado para o Novo Testamento, para a nossa época, a época da graça. Então, se nós voltarmos mais para esse ponto, do Novo Testamento, os ensinos, mas seria bem mais encaixado para a nossa época da igreja atual. É uma forma de você medir se você realmente está sendo usado por Deus, se você está realmente, o Espírito Santo está atuando de pessoas convertendo a Cristo na íntegra. Entendi. Mas, irmãos, é bom a gente estudar, né, o que eram as bênçãos para Israel, o que era para a igreja, entendeu? Muita gente faz confusão, né? Então, Paulo, ele defendia mesmo a lei, né? Depois que ele creu, que ele foi falar o que era, né? O verdadeiro significado. Mas, por exemplo, Deus amou Israel desde a fundação do mundo. Deus amou a igreja antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, a gente vê, são importantes estudar o que é para Israel, o que é para a igreja. As bênçãos para Israel, elas eram terrenas, para a igreja, são celestiais. Nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, mas é importante a gente falar também do Velho Testamento, porque todas as vezes que a gente vai usar texto do Velho Testamento e sempre finalizando na pessoa do Senhor Jesus. Né? Sempre finalizando na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, o tempo acabou, eu queria falar das experiências de Paulo, né? Igual a irmã falou, ele era muitos. Mas tá bom, Deus é glorificado. E vamos fazer igual a ele, né, irmãos? Irmãos, vamos seguir o Senhor Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vamos levar a sério a palavra de Deus, não vão brincar com o Senhor. Paulo disse, com Deus não se brinca, não é verdade? Que avaliação Paulo faria da igreja nossa, que nós reunimos? Fica essa pergunta. Eu creio que uma igreja saudável, um ensinamento saudável das Escrituras, creio que Paulo ia pensar só coisa boa. Uma igreja que fala da obra de Cristo, da salvação em Cristo. Creio que Paulo ia pensar coisas boas. Deus seja glorificado. Amém? Muito obrigado mais uma vez.